E, que nem ele disse, essa música apareceu do nada. A divisa, tudo veio junto dela. Então, que hoje aqui possamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Porque eu acredito que, da forma que tudo aconteceu, do jeito que tudo aconteceu para que estivéssemos aqui, somente a palavra de Deus e a vontade de Deus para que tudo acontecesse. Bom, nesta noite estaremos falando do nosso tema, que é Mantenha a Chama Acesa. E vocês ouviram tantas vezes a gente falar sobre fogo, sobre chama, aqui acima hoje, nas nossas músicas, nos momentos de fala que tivemos. E em um momento nós explicamos e dissemos sobre o que seria essa chama. E essa chama nada menos é do que a presença do Senhor nas nossas vidas. A presença e o amor de Deus que há dentro do coração de cada um de nós. E hoje eu venho aqui à frente tentar passar um pouquinho do que é esse grande amor do Senhor. E para isso, vou estar usando nossas TVs, que graças a Deus a gente tem, nosso projeto de VAR aqui, para que a gente possa estar mostrando a palavra do Senhor. Agora a gente vai estar indo para Mateus 3, de 11 a 12. Pedir para a Marta botar. E aqueles que tiverem com a Bíblia e quiserem acompanhar, à vontade. Bom, aqui diz que eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua ira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A gente já falou sobre esse versículo aqui durante o culto, porque ele é muito importante, ele é a base para essa mensagem de hoje. O nosso fogo aparece pela primeira vez nesses versículos. O fogo de Deus, o fogo que nunca vai se apagar. Esse fogo, ele é apresentado e falado pela primeira vez por João Batista. Para aqueles que não conhecem ou nunca ouviram falar, então a gente está na Igreja Batista da Água Branca. E aqueles que renascem a Cristo, renascem nas águas por forma do batismo. Então João Batista foi um pouquinho importante para o nosso evangelho. E esse cara que foi tão importante, estava dizendo nesses versículos que alguém viria, e alguém tão importante viria, que ele não seria suficiente nem para lavar as suas sandálias. O cara que deu nome para várias igrejas, que deu nome para um dos momentos mais importantes de um cristão. Ele não poderia lavar as sandálias de Jesus Cristo. Jesus, que é o Filho unigênito de Deus, que veio para nos salvar. E ele diz mais, ele diz que Cristo viria a nós com o batismo em Espírito Santo, mas também no batismo de fogo. Fogo esse que queimaria dentro de nós sem parar. Esse fogo é a chama, o amor de Deus em nós. E esse fogo queimaria a eira, queimaria a palha, mas fortificaria o trigo. Queimaria o ruim e manteria o bom. Queimaria o infrutífero, mas fortaleceria o frutífero. Esse fogo, esse amor de Deus que há em nós, faz coisas inimagináveis. E eu sei disso porque tantas vezes eu vivi esse amor, assim como tantos nós vivemos, só que às vezes a gente nem percebe. O amor de Deus que há em nós se mostra todo dia. E esse amor é maravilhoso e perfeito. Com ele, o mundo tem uma cor diferente. Aqueles que ainda não sentiram esse amor, ele muda tudo. Ele muda o jeito que você vê o dia a dia. E eu sei que alguns de vocês devem estar sentados aí achando que eu estou exagerando de uma forma absurda. Porque alguns anos atrás eu estava sentado aí, ou até melhor, eu estava do lado de fora querendo ir embora, falando que tudo que falavam aqui em cima era baboseira. E que tanto que pregavam sobre esse amor não existia. Então, hoje, aqui em cima, o meu objetivo é ser usado como ferramenta do Senhor, para que eu possa demonstrar para vocês o incrível e maravilhoso amor que Deus tem guardado para cada um de nós. E para isso, eu vou um tempinho antes de Jesus ter nascido. Eu vou pro livro de Daniel, que é um livro extenso, é um livro maravilhoso que conta, para mim, alguma das histórias mais maravilhosas da Bíblia, uma das histórias que eu mais amo.
Mas se eu fosse falar sobre ele aqui durante toda essa noite, a gente ia sair daqui só amanhã. Tudo bem que eu acho que todo mundo ia gostar, mas eu estou economizando meu tempo. Então, eu vou dar um breve resumo das partes que eu acho que a gente pode tirar um pouco. E eu vou ler só alguns versículos para que a gente possa seguir nesse culto. Bom, eu vou mais especificamente para a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses três eram três judeus que viviam na Babilônia e que acabaram sendo, de certa forma, governadores daquele local pelas grandes obras que eles faziam no Senhor, pela força do Senhor Jesus Cristo. Porque Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim como Daniel, amavam a Cristo de uma forma maravilhosa, amavam a Deus do fundo do seu coração e estavam dispostos a dar tudo da vida deles por Deus. E em Daniel conta que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia na época, com seus astrólogos, teve a brilhante ideia de juntar ouro e fazer uma estátua dele mesmo, de 27 metros, de ouro maciço. Sim, Nabucodonosor tinha muito dinheiro e não tinha onde colocar. Ele teve uma brilhante ideia de fazer uma estátua. E essa estátua, não satisfeito de ter feito um ídolo gigantesco, ele obrigou a toda a nação que, quando tocasse um som característico que ele fez, todos deveriam se prostrar àquela estátua com a imagem dele. Deveriam se prostrar àquele ídolo gigante de ouro, que nunca seria, nem nenhum tipo de ídolo vai ser tão grande quanto o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ao saber disso, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam que iam ser julgados. E o julgamento de Nabucodonosor para essa situação, aqueles que não se prostrassem, era fornalha. Era ser queimado vivo, por simplesmente não adorar um ídolo, algo que não tem valor algum. Bom, vamos agora a Daniel 3:19. Ali diz que Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha, em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos e andando pelo fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram ao torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Isso é a força da chama de Deus dentro de cada um de nós. Isso é o amor de Deus, o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Eu imagino que qualquer um acharia que eles sairiam mortos lá de dentro, mas o amor de Deus os salvou. Nabucodonosor estava tão furioso que ele colocou a chama da fornalha 7 vezes mais forte e trouxe os guerreiros mais fortes que sobreviveram às batalhas mais diversas, que foram os mais habilitados no exército para levar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali está escrito que eles foram mortos só de chegar à frente da fornalha. Se do lado de fora já estava quente para matar uma galera, imagina dentro da fornalha. A gente mora aqui. Se Bangu meio-dia, no calçadão, já está quente, e a gente já reclama, imagina dentro daquela fornalha. Então eles passaram por uma das maiores provações que eles poderiam imaginar. Mas eles foram salvos, pois eles entregaram a sua vida. Eles entregaram a chama do Senhor que havia dentro deles para Deus. E nenhuma chama
que Nabucodonosor acendesse seria mais forte que a chama do Senhor que estava dentro deles, pois eles entregaram suas vidas ao Criador. E essa chama, esse amor que Deus tinha por eles, é claramente uma das coisas mais importantes que Deus deixou para nós. Em 1 Coríntios, está escrito que, ainda que nós falássemos a língua dos anjos ou dos homens, mesmo que nós tivéssemos a fé que movesse montanhas, se nós não amássemos, se nós não tivéssemos o amor, nós não conseguiríamos nada na vida. Porque nosso Deus é um Deus de amor. Quando veio aqui na frente, o irmão disse, todos adoramos ao mesmo Deus, independente de qual igreja estamos. E esse Deus, independente da situação, independente de onde estivéssemos, independente do que nós façamos, Ele vai nos amar e aquecer essa chama no fogo mais forte que qualquer um puder imaginar. Nenhum fogo, nenhuma adversidade que nós passarmos vai ser mais forte que a chama do Senhor que é dentro de nós. Porque esse amor é tão grande, mas tão grande, tão gigantesco, que Deus entregou o seu Filho unigênito para ser crucificado para nos salvar. E enquanto este Filho estava sendo crucificado, apedrejado, chicoteado, em que foi dado vinagre para ele beber, ele dizia, Pai, os perdoe, pois eles não sabem o que fazem, não sabem o que dizem. Ele nos amou tanto que, em meio à tortura, nos quis vivos e nos quis amados. E eu não sei o porquê cada um veio aqui hoje. Eu sei que a cada vez que eu vinha com um sentimento diferente. Eu vejo aqui hoje pessoas que, na minha infância, enquanto eu crescia correndo por essa igreja, estiveram comigo. E que hoje eu não vejo mais. Eu vejo pessoas que eu nunca antes vi. Mas eu sei uma coisa. Aqueles que vierem à procura do Deus Todo-Poderoso, o Deus de amor, que é o Deus de todos nós, serão salvos. Enquanto aqueles que buscam somente o Deus do temor, o Deus da autoridade, o Deus que o homem criou, não conhecerão a Ele verdadeiramente, não sentirão o verdadeiro amor do Pai. E eu sei isso porque, como eu disse, eu já estive aqui muitos anos atrás, sentado aí, mas também tive anos em que eu estive a quilômetros de distância desse lugar. Eu, em diversos momentos da minha vida, acabei saindo daqui e desistindo do amor de Deus. Porque eu via pregadores vindo aqui em cima, eu via pastores, eu vi o pastor Joani, eu vi o pastor Denilson antes de ir embora, falando que esse amor de Deus era maravilhoso, que Ele mudaria a minha vida. Mas eu não sentia nada. Eu tinha, quando era novo, eu não batia muito bem, não. Mas eu tinha na minha cabeça que eu provavelmente era deficiente espiritual. Porque Deus não falava comigo, pô. Eu ouvia Deus falar com todo mundo. Todo mundo sentia Deus, todo mundo ouvia Deus, todo mundo via Deus, tinha revelações. E eu, nada. E eu tava aqui todo domingo. Ia pro embaixador do rei, sabia decorar os versículos da Bíblia, mas não conhecia o Deus de verdade. Vinha porque achava que se não viesse ia pro inferno. Vinha porque achava que se não viesse eu ia brigar comigo. Eu não queria o Deus de amor. Eu queria o Deus do temor. E foi Ele, esse Deus do temor, que eu senti tantos anos da minha vida. Foi esse Deus do temor que eu tive na minha vida verdadeiramente, não o Deus que todos nós amamos. E esse Deus que a gente ama se mostra a cada dia, que nem eu já disse. E Ele se mostra de uma forma que nós não vemos. Eu tenho certeza que um dia você já pediu, pelo amor de Deus, não chove. E quando não choveu, tu não agradeceu, pô. Mas Ele fez. E não tô falando de coisas tão gigantes, tipo clima. Coisas tipo, sei lá, o sol tá bom pra você ir pra praia domingo. Entendeu? E eu sei que isso, do jeito que eu falo, pode parecer simples, mas há muitos que estão sentados aí não é. Porque quando eu tava, não era. E, que nem eu falei, eu saí daqui, né? Eu achava que eu era deficiente espiritual, que eu nunca ia sentir a Deus, que isso não era pra mim. Que pra que serviu eu vir aqui todo domingo se eu não sentia nada? E com 16 anos,
eu passei por um concurso lá em Minas Gerais. E esse concurso, o nome dele é PICAR, é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Eu fui ser militar a 300 quilômetros de casa, a 300 quilômetros dos meus pais, a 300 quilômetros da igreja e de Deus. E com 16 anos, em outro estado, sem ninguém, com a pressão que aquele lugar exercia, eu não culpo ele, eu não culpo Epicar pelas coisas que eu vivi, mas tudo que eu vivi foi lá. E eu tinha duas opções: ou eu ajoelhava, orava a Deus, entregava a minha vida a Ele, pedia que a cada passo que eu desse Ele me protegesse, ou eu me entregava à carne para me sustentar de uma forma com aquela pressão que antes eu nunca tinha visto, porque eu não conhecia o mundo e eu achava que o mundo era bom. Eu não conhecia Deus verdadeiramente. E é muito engraçado, porque depois que eu me converti, de volta, eu comecei a pesquisar sobre algumas experiências de outras pessoas, porque eu queria sentir mais, eu queria saber mais. E o Thales Roberto, não sei se todos conhecem, é um cantor gospel, e ele fala que quando ele se mudou da região rural para cá, ele já cantava gospel, ele era de Deus, ele amava Cristo, mas ele via todo mundo feliz, alegre, cantando, bebendo, usando droga, usando cigarro, fumando cigarro. E as pessoas chegaram a ele e perguntaram: pô, tu fuma? E ele viu todo mundo bem, feliz, fumando. E ele falou: eu acho que eu fumo. E perguntaram pra ele: pô, tu bebe? E ele viu de novo todo mundo feliz bebendo. E ele falou: pô, eu acho que eu bebo. E a minha vida foi assim. Eu fui a 300 quilômetros de casa com 16 anos, com R$1.000 no bolso, que eu recebia para estudar, numa cidade em que não tinha nada, só bar, boteca e bebida. E eu me entreguei ao mundo. Eu saía todo final de semana que eu podia para beber. E eu bebia muito. Eu sentia um vazio dentro de mim, de estar longe de casa, de ter perdido tudo que um dia eu tinha construído. E eu me achava o máximo, porque eu achava que eu estava independente, que eu podia ser independente, que eu era autossuficiente, né? Como muitas vezes nós adolescentes achamos. Que eu não precisava de Deus, não precisava da minha família, eu precisava beber. Porque beber era muito bom. E quantos amigos eu fiz bebendo? Quantos amigos me viram afundando bebendo? Me viram gastando bebendo? Me viram fumando toda vez que eu ia pra alguma coisa pra beber? Porque eu achava que eu tava abalando. E eu me achava incrível porque eu bebia mais do que todo mundo e eu não caía. Eu fumava, eu tinha minha namorada e eu me achava o máximo, me entregando aos prazeres da carne. Mas não adianta. O prazer da carne te leva até certo ponto. Depois disso ele te cobra. E eu sei disso porque ele me cobrou. Eu, em 2019, me formei na Epicar. E, por inúmeras coisas, decidi não seguir a carreira de piloto, que era o que eu ia me formar. No começo de 2020, eu me desliguei daquilo e vim pra casa, porque eu achei que que o único motivo que eu tava saindo de lá era porque eu não queria ser piloto, e eu ia fazer outra coisa melhor, e aqui eu tava livre pra fazer minhas brincadeiras e bebidas, e minha namorada e tudo. E quando eu saí, eu me vi em meio à minha família uma pessoa totalmente diferente. Uma pessoa que eu não mostrava pra eles. Porque domingo eu vinha pra casa, era o santinho, não fazia nada, virava a esquina, ficava lá, ia pro bar beber e jogar sinuca. É a única parte boa que ficou. Eu ainda sou boa de sinuca. Se botar um campeonato de sinuca na igreja, eu ganho.
vai nessa. E eu me vi perdido, porque o que me segurava enquanto eu estava vazio, no fundo do poço, naquele lugar em Minas, era que pelo menos eu era militar. Eu ganhava meu dinheiro, eu não pesava a ninguém. Eu voltei para casa, pesei o bolso dos meus pais, não era militar, tinha um namoro que era puramente carnal e que a pessoa ali simplesmente me jogava para baixo a todo momento, me usava de tapete, em que eu não podia mais beber, porque meus pais não sabiam que eu bebia e que eu não sabia o que fazer para ficar bem. E de 2020 até 2021, eu vivei unicamente para fazer concurso. Até hoje eu faço. E no final de 2020, eu não passei em nada. Porque ao mesmo tempo que a minha vida se resumia a estudar, sair com a minha namorada para tentar beber, ser jogado para baixo, eu não sabia como viver. Eu não sabia o que eu queria para viver. E é muito engraçado falar isso, mas hoje eu morava em Sulacap, hoje em dia eu me mudei aqui para perto. No caminho da minha namorada tinha um São Jorge na volta. E a estátua do São Jorge tem uma curva. E todo dia eu voltava às 11 horas da noite, a 120 por hora, olhando aquela estátua e pensando, eu sou covarde demais para me enfiar nela. Mas eu acho que se alguma coisa sobra, eu sou forte o suficiente para fazer uma curva e ela derrapar e bater. E eu comecei a fazer testes de quanto o carro chegava. E eu nunca derrapei. Nunca. E hoje em dia eu passo lá para ir para a escola, que eu ainda estudo, e dou graças a Deus todas as vezes, pois Ele segurou meu carro todas as vezes. E não foi uma, não foi duas, não foi 30. Eu ia para casa da minha ex-namorada toda semana. Eu voltava a 120 por hora toda semana. Eu pedia para morrer toda semana. E eu tô aqui em cima. No final de 2020, começo de 2021, eu terminei meu relacionamento. E eu tinha 3 pilares quando eu saí, quebrado. A bebida, a minha namorada e os estudos. Eu não bebia mais, a minha namorada eu terminei, e os meus estudos iam que nem uma âncora, mais fundo impossível. E eu lembro no dia que eu terminei de carro, eu sentei no carro chorando que nem uma criança, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer. E liguei para meus pais, falei para eles, eu terminei, tô indo para casa, chorando. Eu lembro do meu pai falando, meu filho, vem que a gente resolve. E eu já tava pensando, a estátua fica no meio do caminho. E eu acho que dessa vez tem menos um pilar. E na hora que eu desliguei e botei a mão na chave do carro, o meu telefone tocou. Eu vou morrer mesmo, vou atender, né? E era uma senhora que ela disse assim pra mim, meu filho, eu nunca liguei pra você, mas eu posso passar uma palavra? O Senhor me pediu pra te ligar e passar uma palavra do Senhor pra você. Você aceita? E eu, chorando, falei, aceito. Nem lembrava que esse cara existia mais. E ela falou que em Isaías 41:10 está que... Vou até ler. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, naquele momento, botou um anjo na minha vida. Aquela senhora salvou a minha vida aquele dia. E ela nem sabe. Ela botou uma fagulha de volta na fogueira que um dia já teve acesa. A fogueira do amor de Deus dentro de mim. Eu lembrei que Deus existia naquele dia. Eu nunca dirigi tão devagar na minha vida.
Hoje em dia eu acho que eu dirijo mais rápido. E eu cheguei em casa, conversei com meus pais, fiquei muito mal durante muito tempo. E aquela fagulha ainda não foi o suficiente para me fazer voltar a Deus. E eu, gênio que eu sou, pensei, eu passei o meu primeiro ano só na força do lado de fora daquela escola. Eu vou me planejar agora, eu vou passar no que eu tenho que fazer, eu vou viver bem. Me planejei, fiz um plano de estudo, fiz um plano da minha vida. Comecei a estudar, voltei a estudar direito. E tava me achando o máximo. E a cada dia que eu acordava, eu tinha que lutar contra mim mesmo para não desistir de tudo. A cada dia que eu levantava daquela cama, eu me perguntava, por que eu tô levantando? Qual o motivo que eu continuo aqui? Antes, eu era um cara muito melhor. Eu tinha um monte de amigo, que todo mundo sumiu, depois que o dinheiro acabou. Eu tinha minha namorada, que me deixou quando tudo estava dando errado. Eu tinha minha farda, que eu amava. Eu tava ficando tão biluteté das ideias que eu tava engraxando sozinho meu boot em casa, pô. Pra ele ficar preto bonito. Eu não fazia isso quando eu tava no EPK, pô. E eu dei de cara no muro de novo. No final do ano eu não passei em nada. E lembra que eu tinha 3 pilares? Agora eu tinha 0. Porque eu não passei na prova, eu não tinha namorada, não tinha bebida, dinheiro nem amigos. Eu acho que ali, em algum momento, o meu QI gritou. E falou, eu acho que você é meio burrinho, mas eu vou te falar. Você não sabe viver sozinho. Nenhum de vocês sabe. Isso sou eu falando pra vocês. A gente não sabe viver só. Se a gente ficar sozinho, a gente morria do palito. E eu experimentei isso do pior jeito. E eu acho que aquela fagulha, ela foi mais forte do que eu nos últimos momentos. Porque depois de descobrir que eu não passei na prova, sozinho em casa, meus pais estavam construindo a casa que a gente mora hoje, falei, não aguento mais ser medíocre. Eu vou achar um jeito de dar a volta por cima. Como adolescente tecnológico que sou, vou procurar na internet, né? Bíblia pra quê? E Deus foi maior dessa vez. Que eu abri o YouTube e caiu um podcast que eu nunca tinha visto da vida, com um cara que eu nunca tinha visto, sobre um acidente de avião, que era uma coisa que eu não ligava. E eu abri. E esse cara falava que ele caiu no meio da Amazônia, num terreno que ele não conseguia viver sozinho, porque não tinha comida, não tinha água, tinha animais silvestres que iriam matar ele. Falei, me identifiquei. Comecei a ver. E ele falou que depois de um tempo naquele acidente aéreo, ele decidiu, com toda a raiva que tinha dentro dele, que ele ia sair correndo pra dentro daquela mata, e se desse ele ia, senão ele morria e tava bom. E ele deu errado. E por incrível que pareça, ele voltou. Na segunda vez ele pegou um mapa que ele tinha da nave, fez um plano por onde ele passaria, tentou, foi, arrumou ferramenta para cortar o mato que era espinhoso, e ele não conseguiu. Por último, já tendo passado muito tempo, sem água, sem comida, sem ter o que fazer, no último desespero dele, ele lembrou que Deus existia. Ele ajoelhou e disse, pai, deixa eu ver minha família de novo, porque eu não quero morrer aqui. E ele foi. E a cada passo que ele dava e pensava em desistir, Deus mandava uma luz em cima dele e fazia com que ele continuasse andando. E a cada passo, ele ia chegando mais perto, mais perto, mais perto, até o momento que ele conseguiu ir embora. E eu vendo aquele testemunho, falei, cara, o primeiro ano foi só guerra. Foi só vontade. O segundo ano, eu pensei, eu planejei minha vida. Terminei com meu namoro que não estava dando certo pra mim, ajeitei meus estudos, e eu ainda tô na mesma situação ruim que eu tava. Eu falei, será que esse cara aí existe mesmo? E comigo
3 dias antes do ano novo, eu acho, se não me engano. Falei, se tu existir mesmo, ano que vem é teu. E falei, tá bom, deixei lá de stand-by. Parei de pensar nisso de novo. Porque pelo jeito eu tomo cutucada de Deus, mas eu não penso e nem percebo que ele me cutucou. E no dia do ano novo eu tava na casa da minha madrinha, que a gente comemora lá. Vocês não vão acreditar, meu telefone tocou. Quando eu atendi era a mesma moça de 1 ano atrás. E ela falava, meu filho, Deus mandou te ligar e te passar uma palavra. Tu aceita? Aceito. Tá escrito que em Isaías 41:10. Falei, obrigado, senhor. Eu lembrei que o senhor já me falou isso aí. Entendi o recado. E falei para aquela senhora, minha senhora, muito obrigado. A senhora salvou a minha vida uma vez. Eu não sei se a senhora lembra, mas a senhora já me ligou e me disse essa mesma palavra. Aí ela falou, meu filho, cada vez que eu ligo para uma pessoa diferente e digo uma palavra diferente. Eu nem lembro que eu liguei para você. Naquele dia eu falei, eu desisto, não tem como viver sozinho, Deus me quer de volta, chegou a hora. E em meus fogos de artifício do ano novo, sozinho, de olho fechado, falei, pai, eu não sei se o senhor ainda está aí. Não sei se o senhor desistiu de mim. Mas, por favor, não me deixa mais sozinho, não. Eu entrego a minha vida ao Senhor, esse ano é teu. Eu vivo a tua vida do jeito que o Senhor quiser. Me leva para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Porque eu sou teu vaso, o Senhor pode quebrar, montar e desmontar de novo, porque eu não sei nem como é que monta. Que eu estou tentando montar há tanto tempo que eu acho que o quebra-cabeça ficou sem peça. E entreguei a minha vida a Deus. Naquele dia em diante, é só ladeira acima. Se metade da minha vida foi ladeira abaixo, aquele pedaço foi ladeira acima. Deus me pegou pela mão, me fez ver que o vazio que havia em mim era Ele. Me fez ver que eu tinha uma família que me amava e estava lá esse tempo todo, tentando preencher o vazio, e eu não enxergava. Me fez ver que eu tinha amigos verdadeiros, que esse tempo todo estavam lutando por mim e eu não via. Que me chamavam e perguntavam se eu estava bem e eu fingia que estava tudo certo. Que eu tinha a palavra do Senhor todo o tempo comigo. Eu só não via. Eu vi que aquela curva tinha sido abençoada por Deus tantas vezes que é impossível não ter sido Ele. Eu conheci pessoas novas, conheci amigos que me levaram a Cristo de verdade. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, que eu me entreguei verdadeiramente a Cristo. Eu nunca tinha visto tanta gente cristã aparecer para me ajudar no caminho enquanto eu pedia a Deus. Eu pedia, não aparecia. E o amor, a chama do Senhor, que tinha 2 fagulhas no começo, tá pregando aqui em cima para vocês. Queimando de uma forma tão grande que eu nem consigo me imaginar sem ela mais. Várias pessoas passaram pelo caminho desde que eu me converti. Todas elas me ajudaram. Todas elas foram enfiadas por Cristo. Todas elas me fizeram ver que o tempo que eu passei sem Ele foi para aprender que eu nunca posso estar sem Ele. Eu sou falho. E vou ser pelo resto da vida. A menos que eu entregue a minha vida ao Senhor. Então, irmãos, Ele te ama muito. E não importa onde você está, o que você está fazendo, quão fundo do poço você está. Porque eu cheguei no fundo do meu e Deus me quis mesmo assim. Eu cheguei a ponto de querer tirar a única coisa tão maravilhosa que Deus me deu, que era a minha vida. E Ele me quis. Ele me salvou quando ninguém estava vendo que eu estava precisando ser salvo. Então, uma súplica minha. Entregue a sua vida ao Pai. E Ele vai lhe mostrar o quão grande, quão maravilhosa, o quão quente é o amor dele na sua vida. Porque Ele tem coisas que você nem imagina. Porque se eu falar que eu imaginava 2 anos atrás estar onde eu tô mentindo de uma forma tão grande. Até porque eu nem sabia falar com pessoa. E olha, tem muita gente aqui.
Obrigado por cada um que esteve aqui. E eu peço para vocês, não permita que a minha história seja a sua. Se você está chegando no fundo do poço, pede ajuda. Olha quanta gente tem aqui querendo te ajudar. Eu tenho certeza que cada um de nós vai estar de braços abertos para você vir até aqui. Entregue a sua vida a Cristo. É a melhor coisa que você pode fazer. Amém? É a tua vez, padrinho.